pessoal, aproveitando esse finalzinho de passagem aqui por São Paulo para acompanhar o encerramento de outras atividades culturais independentes. Encerramento mais ou menos, tá? Porque o que acontece no musical Matilda Comédia Infantil é, na verdade, o fim da passagem aqui pelo Teatro Shopping Metrô Tatuapé. Eles seguem com a temporada em outros momentos e, claro, eu trouxe todas essas informações e, inclusive, alguns outros detalhes de conversa com o elenco nesse vídeo aqui. Tá sendo bem desafiador, porque eu nunca fui atriz, né? Então tá sendo meu primeiro papel de protagonista e tá sendo muito divertido dar vida a essa personagem que é muito inteligente. Então tá sendo bem desafiador pra mim, hein? Foi bem gostoso essa temporada, porque a gente vem desde janeiro trabalhando muito e ver tudo isso que a gente construiu e estamos construindo ainda. É sempre novo, um espetáculo é sempre algo novo, sempre uma novidade, todo dia. Tá sendo bem fácil essa personagem, porque ela é criança, então acho que eu já sou uma criança assim, né? Então pra mim tá sendo bem divertido. Eu só tô sendo eu. Agora a gente vai lá pro West Plaza, uma nova temporada lá, no mês das férias. Estou bem animada. Pro Matilda foi muito interessante porque nós recebemos uma proposta de espetáculo e o estudo é sempre muito difícil, né? Então a gente sempre fica em dúvida se a gente se inspira no musical ou no filme e acaba que vira um catadão de tudo, a gente mistura tudo e coloca a nossa pitadinha das nossas ideias, entendeu? Então o meu personagem, por exemplo, ele tem as pernas curvas, ele tem uma distorção na fala, ele troca o R pelo L igual Cebolinha. Então são as nossas ideias que a gente mistura com várias outras coisas de referências, né? Meu primeiro personagem no teatro foi uma criança, né? Eu fiz o João de João e Maria, e aí em sequência a gente fez Alice, que já não era mais uma criança, mas eu fiz o Charlie da Fábrica de Chocolate, que também era uma criança. Então a gente se vira, né? A gente vai pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, observando as crianças, como as crianças agem, como elas falam, e a gente vai construindo, né? Mas é bem difícil, porque a gente, como adulto, a gente age de uma forma e quando a gente precisa interpretar uma criança, a gente tem que mudar corpo, tem que mudar voz, tem que mudar jeito de pensar, então é bem difícil, mas é muito gostoso. A gente pode voltar nessa época que a gente era criança também, entendeu? A cena do bolo, que é a mais marcante, assim, pelo menos pra mim, acredito que pra uma grande maioria das pessoas que assistem Matilda, a mais marcante sempre é a do bolo. Então é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que entregar o nosso máximo sempre. Porque a galera tá aqui muito pra ver essa cena também, né? Então a gente acaba sentindo um pouco do trauma do personagem, a gente sente bastante, na verdade, ainda mais com a diretora Trunchbull junto, ela pressiona com força, entendeu? Então a gente acaba sentindo bastante do trauma do personagem. É muito difícil em cena, mas é muito gratificante depois que você vê o resultado, tanto nos vídeos ou escuta o público falar também, é muito gostoso. A professora Anne é a professora da escola e ela é a sobrinha da diretora. Então ela tem essa história um pouco triste, né? Por ela ser cuidada pela diretora, que foi terrivelmente má com ela, desde pequena até grande. E aí ela encontra a Matilda e tudo aflora. Eu tento colocar muito quando ela tá envolvida com as crianças, principalmente na hora que ela vai contar uma história, que aí ela tenta envolver as crianças para contar a história dela de fato, como é. Então foi meio nesse ramo mais ou menos que eu tentei pôr. Quando ela tá sempre perto das crianças, ela tenta trazer essa inocência que ela tem, que ela não tenta transparecer pra diretora, assim, no caso, que ela tem medo. Parece que sempre vai ser igual, mas não. Todo dia de apresentação sempre tem alguma coisa diferente e principalmente com o público, as crianças. Nossa, quando a gente vai... Eu interajo muito com as crianças, que eu pergunto sobre matemática, ciência, geografia, e aí as crianças vêm com cada resposta que eu fico, meu Deus do céu, não, ou sim, aí eles vêm com perguntas também que eu tenho que estar na ponta da língua a resposta, senão... Tem que improvisar bastante. É uma peça que eu tenho que improvisar muito. O Juan aqui, ele já é expert em vilanice, porque eu acho que a Agatha, é a minha segunda vilã no teatro. Mas a diferença das outras, ela não é lúdica, né? Ela é uma pessoa que realmente é um ser humano normal. Ser humano normal tá certo?
um ser humano, e rígida, né? Tanto que de todos os musicais, do próprio filme, ela não tem nada de sobrancelha arqueada, nada disso. Por que que a gente colocou a concepção dela desse jeito? Para ser mais vendável e as crianças não ter tanto medo, né? Porque é um homem fazendo uma mulher, tal, e não fica tão pesado. E ela, eu posso dizer que ela é uma carrasca, as crianças que o diga, a professora, e que nem a parte dela com a professora, é sobrinha dela, ela fez maldades, eu não vou soltar tanto spoiler, mas quem assistiu o filme sabe, as maldades que ela fez com ela. Então, a gente tentou deixar um pouco lúdico essa história, porque querendo ou não, é um pouco pesado, né? E as crianças, graças a Deus, até hoje, estão adorando ela. Tem umas crianças que eu fico até surpreendido que na hora das fotos que a gente faz, que é abraçar a diretora, eu fico assim, que é bom, não? Me abraça. E é isso, acho que estamos no caminho certo. Os feitiços da Matilda a gente teve que adaptar para nossa versão, né? Que são coisas simples, mas que faz uau! O bolo do Julius, que aqui é Julius, não é Bruce, que nós... vocês vão assistir, tem toda uma coreografia que faz a transformação do bolo, porque é óbvio que ele não vai conseguir comer um bolo daquele tamanho, mas aqui tem toda uma coreografia que consegue esconder a transformação, e eu acho que basicamente essas duas. O próprio Magnus, que é o irmão da Agatha no final, que tem a grande revelação de quem é os culpados de algumas coisas, e eu acho que foram essas as 3 mais cenas marcantes que a gente conseguiu readaptar pro nosso espaço, pro nosso jeitinho, não é mesmo? A gente tá desde janeiro, né? E sempre é uma novidade, nunca é o mesmo espetáculo. Cada temporada é um espetáculo, porque a gente começa... a plateia interage muito com a gente e a gente vai no que a plateia nos dá, né? Então no próximo mês de julho nós estaremos no West Plaza e... com um coração bem feliz e agradecido, porque é muito difícil ser uma produção independente, né? E manter desde janeiro, já vai começar, desde janeiro, a gente chegar, são 6 meses de espetáculo, né? Nós ficamos aqui no Tatuapé metade do ano praticamente, e nós voltamos agora pro Teatro West Plaza, e eu faço convite para vocês virem nos prestigiar, todos os sábados às 18 horas, aquele bem merchan. Bom, pessoal, e agora eu converso com a diretora do musical aqui, Matilda Tati Romano. Bem-vinda! Muito obrigada. Primeiro de tudo, parabenizar vocês. Acabei de acompanhar aqui o musical. Realmente, também muito bem construído. Vocês não cantam ao vivo, mas tem toda essa preocupação em trazer a voz dos atores, né? Sim. E acho que, primeiro de tudo, entender também todas essas adaptações que vocês fizeram para poder trazer esse musical para os palcos. Bom, primeiramente, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso espetáculo Matilda Comédia Infantil. Nós tentamos trazer sempre para os nossos espetáculos a parte educacional e informativa e também com a parte de dança. A dança chama a atenção de todos, né? E nós tomamos muito cuidado também com a parte de paródia. A paródia, de uma forma bem feita e uma forma bem respeitosa, ela também traz aquela fidelidade ao público que está nos assistindo. Como a música da diretora, ela fica aquela música chiclete que fica na cabeça. Então, nós tomamos bastante cuidado com isso para a gente trazer essa memória, né, afetiva e também trazer um pouquinho da atualidade para os nossos espetáculos. A gente tem um musical, né, na Broadway, inclusive, do Matilda, mas é que vocês fazem várias outras adaptações, sim, inclusive na composição das músicas, né? Ela é autoral. Isso, na verdade ela é uma releitura, né? Nós temos uma releitura e as músicas sim são autorais. Nós temos, né, nós fizemos todo um estudo em cima disso para que a gente pudesse trazer de uma forma leve, impactante e que ficasse na cabeça. Mas é uma releitura totalmente independente. E agora, também acho que é importante até trazer para quem estiver nos assistindo, vocês estão desde janeiro aqui, sim, né? Nós estamos desde janeiro em cartaz. Nós começamos lá no Teatro West Plaza, aí nós viemos aí numa temporada, né, rodando pelos teatros, voltamos aqui pro Tatuapé e agora a gente volta no mês de julho pro West Plaza novamente. Quero deixar aberto primeiro de tudo para entender também
o que motiva toda essa mudança, né? Vocês saírem, voltarem... O público pede, né? Porque o público que não conseguiu ir no mês de janeiro, que era férias, agora a gente vai pegar as férias em julho. Então o público que não conseguiu nos prestigiar lá, consegue nos prestigiar agora. Mas normalmente a gente já tem a câmera, que maravilha, uma fidelidade. A gente... não liga não, viu, gente? Aqui é assim, a gente tá ao vivo, é produção independente, vai que vai. Mas a gente tem uma fidelidade com o nosso público, então aqueles que não conseguiram prestigiar a gente no nosso espetáculo lá no mês de janeiro, conseguem nos prestigiar agora nas férias. É importante a gente trazer esse destaque também, que é uma produção independente. Isso. Né? Vocês se organizam, como é que funciona também todo esse grupo e todas as produções que vocês fazem, né? Sim. Imagino que não seja única. Não, nós temos aí mais 5 produções, 4 infantis e uma adulto, que foi a nossa estreia com as Divas Stars, em 2019, mas nossas produções sempre foram independentes. Nós ainda não conseguimos aquele patrocínio que a gente tanto espera, mas eu sei que um dia a gente vai conseguir. Tudo vem do esforço do meu trabalho e um trabalho em equipe. Então eu tenho dentro da minha própria equipe pessoas que fazem audiovisual, pessoas que fazem o nosso marketing, eu tenho quem faz o nosso texto. Então a gente trabalha realmente como uma companhia. Acredito que é por isso que dá certo. Com certeza. Pessoal, é um musical que ele busca muito o público infantil, então ele traz justamente essa interatividade com o público, né? Acho que isso é bacana de trazer também, como é que funciona tudo isso, essas adaptações também. Eu sou formada em educação física, então eu tento trazer essa comunicação com as crianças e principalmente com os pais, para que a gente tenha essa fidelidade e a gente traga uma qualidade e um espetáculo diferencial para o nosso público. E deixo aberto para fazer um convite para o pessoal acompanhar vocês agora no West Plaza. Isso. Para poder, né, também assistir todo esse musical, além das imagens que eu vou colocar em cima da entrevista, né? O importante mesmo é acompanhar vocês. Com certeza. Então faço convite a todos vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, na nossa produção, @Top5 Cia de Artes, e o nosso espetáculo @Matilda, a comédia infantil. Estamos em cartaz no mês de julho, todos os sábados às 18 horas. Esperamos por vocês. Isso aí, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada, viu?